Olá, muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando mais um Viver Bem, o programa que fala de qualidade de vida, de bem-estar e de saúde. E hoje, falando sobre tristeza ou depressão. A tristeza é um sentimento momentâneo considerado saudável e até importante pelos médicos. Ajuda na elaboração das perdas ou sofrimentos ocasionais. As pessoas atingidas pela ocorrência de perdas do emprego ou de entes queridos atravessam uma fase de sofrimento e angústia que pode se prolongar por um determinado período de tempo, cerca de 2 meses. Mas esse quadro vai se atenuando e, paulatinamente, a vida vai retornando ao ritmo normal. Agora, se a tristeza não passa e começam a surgir sentimentos de apatia, indiferença, desesperança, falta de perspectivas ou prazer pela vida, saiba que esse é um sintoma claro de depressão. Os sintomas podem aparecer ou desaparecer de maneira sutil e quase imperceptível, mas é importante saber que eles podem voltar. A depressão é doença séria e assim deve ser tratada. Por isso, mais uma vez, ela é tema aqui do nosso Viver Bem, que recebe a psicóloga Esther Miriam também, mais uma vez aqui no nosso programa. Olá. Tudo bem, Esther? Obrigada. Seja bem-vinda ao nosso programa mais uma vez. Satisfação em recebê-la para falarmos deste tema que, infelizmente, tornou-se o mal do século, né? A depressão. Sim, verdade. É importante a gente desmistificar alguns conceitos, entender como é que funciona, para que a gente possa oferecer o tratamento adequado e evitar a piora, né, desse quadro que acaba afetando a vida de muitas pessoas. É difícil identificar a diferença entre tristeza e depressão? Pelo senso comum, sim. A gente tende a confundir depressão como tristeza, uma pessoa que é triste, que está chorando o tempo inteiro. Mas, na verdade, depressão é muito mais, é um conjunto de sintomas onde a tristeza é um detalhe, digamos assim. A tristeza é uma emoção natural, assim como todas as outras nossas emoções, é necessária, a gente entende que ficar triste é uma coisa ruim. Na verdade, não. Faz parte do processo. A partir da tristeza, como você mesmo colocou, a gente consegue entender, elaborar algumas situações, refletir a respeito de coisas que não são agradáveis na nossa vida e, a partir disso, tentar modificar, pedir ajuda, enfim. Só que, quando essa tristeza, eu não consigo entender, elaborar esse processo e eu começo, além de me sentir triste, me sentir desesperançosa, eu não vejo perspectiva de futuro, acho que tudo tem uma visão muito negativa a respeito de mim mesma, ou sobre o mundo, sobre os outros, aí eu posso entrar num processo depressivo onde vão aparecer outros sintomas, como irritabilidade, uma desesperança, uma falta de motivação, uma falta de prazer, porque não tem um bem-estar, eu não tenho porquê, né? Não tem algo que me motive, que me faça estar bem. A depressão ela já é considerada, inclusive, pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Isso se dá pela prevalência, o número de casos de pessoas depressivas, ele reflete nisso tudo e acaba tornando a depressão uma doença? Sim. Na verdade, a gente considera doença a gente fala de transtorno, na verdade, né, no meio científico, um transtorno depressivo, que é algo que causa um prejuízo significativo à vida da pessoa. Então, uma tristeza é algo que todo mundo vai ter e é considerado normal, né, até certo ponto. Só que quando todos esses sintomas acabam afetando a minha vida profissional, a minha vida relacional, a minha vida conjugal, a minha vida laboral, e aí sim eu tenho um problema, eu tenho um transtorno, e aí nós, né, vivemos essa doença. Há algum tipo de pesquisa que aponte se homens ou mulheres são os mais acometidos pela depressão? Sim. Mulheres geralmente têm uma maior prevalência nos casos de depressão e temos 2 motivos. Primeiro, pelas questões comportamentais, o que pode desencadear quadros de depressão, a questão de um maior estresse, maiores problemas, conflitos, isso acaba favorecendo o aparecimento de casos de depressão, mas existem estudos recentes que mostram a questão cerebral, hormonal. As próprias alterações hormonais, menopausa, período pré-menstrual, gravidez, enfim, toda essa alteração acaba favorecendo, né, pela questão fisiológica, o aparecimento de depressão. E existem estudos recentes falando sobre uma maior incidência de inflamação cerebral, que acaba afetando as áreas responsáveis pela sensação de bem-estar, de sentir prazer. Então, com essa diminuição, eu acabo, né, favorecendo o aparecimento de depressão. E a depressão, ela pode surgir em qualquer idade da vida? Sim.
Geralmente as pessoas pensam, mas criança não tem que se preocupar, não tem que estar triste, por que não que tem não tem motivo? Para se preocupar. E na verdade tem. É uma pessoa que está num mundo totalmente novo, nunca explorado antes, então todas essas informações, esses estímulos do ambiente podem acabar refletindo de uma maneira negativa muitas vezes, pode ter essa interpretação negativa sobre essas situações e aí pode sim desenvolver um quadro depressivo. E como que uma pessoa ela começa a ficar depressiva? Como é que se inicia todo esse processo? Bom, nós não temos uma única causa. É isso que causa a depressão, não. Mas existem vários fatores que acabam influenciando a partir dessa predisposição, né, individual, porque algumas pessoas passam pelas mesmas situações, algumas podem desenvolver depressão e outras não. Mas o que acontece? Momentos de grande estresse, onde eu tenho uma perda, ou eu preciso sair da minha zona de conforto, eu acabo tendo que viver num mundo que é totalmente diferente daquilo como eu entendia como correto, quando eu preciso me distanciar de pessoas queridas, enfim, situações externas que acabam sendo estressantes, que acabam sendo desconfortáveis para mim de alguma maneira. A ciência ela já tem definida as causas da depressão? Existem vários estudos que demonstram o caminho, o processo fisiológico da depressão. Não existe um estudo definitivo e conclusivo, mas os estudos mais recentes demonstram que justamente a baixa do neurotransmissor serotonina, que é o responsável por essa sensação de bem-estar, de prazer. Então, quando ocorre essa diminuição, por mais que as coisas muitas vezes estejam tudo bem, tudo lindo e maravilhoso, se meu organismo fisiologicamente não está bem, eu posso entender toda essa situação de um modo negativo, justamente por não conseguir sentir esse prazer. Muito bem, estamos falando sobre depressão. Você de casa não saia daí, nós vamos para a primeira pausa que é bem rápida. Ter ânimo para levantar da cama e viver um novo dia pode não ser tão fácil assim para muitas pessoas em todo o mundo, não é mesmo? A tristeza profunda que as envolve é incapacitante e pode levar a quadros de depressão, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS. Uma das principais consequências é a crença de que a pessoa não é capaz de viver feliz. Mas se esse é o seu caso, se você está nos assistindo e se sente assim, saiba que a realidade ela pode ser bem diferente. Por isso estamos conversando sobre depressão, estamos recebendo a psicóloga Esther Miriam aqui conosco e há alguns fatores de risco conforme as pesquisas para que a pessoa desenvolva a depressão, correto, Esther? Olha só, entre os fatores a gente tem o histórico familiar, transtornos psiquiátricos correlatos, estresse crônico, ansiedade crônica, disfunções hormonais e a dependência de álcool e drogas ilícitas, correto? Perfeito. Quando nós temos uma prevalência em parentes ou pessoas próximas que já tiveram quadros depressivos ou outros transtornos psiquiátricos, ou quando a pessoa faz abuso de substâncias que acaba afetando essa questão neuroquímica, isso acaba sendo um fator de risco, porque acaba favorecendo essa alteração hormonal, neuroquímica, que acaba desencadeando um quadro depressivo. E aqui outro fator que já está presente no nosso dia a dia, né? Não há uma pessoa hoje que não passe por algum momento de estresse diante de tantas responsabilidades, do corre-corre do dia a dia, e isso pode se agravar e se tornar uma depressão. Sim. O estresse, na verdade, ele é um marco de que a gente está passando do nosso limite. Olha, alguma coisa não está tão legal assim, você já está saturando. E aí nós temos também, consequentemente, o aumento da ansiedade, que a ansiedade serve para nos mostrar que existe um perigo, que existe uma ameaça. Então, todo o nosso organismo vai ter que se preparar para lidar com essa ameaça, no caso o estresse, e aí pode ser os mais diversos tipos de estresse. Então, quando existe esse aumento, esse desgaste, eu costumo explicar a questão da ansiedade e da depressão, que a ansiedade é um gasto de energia. Eu vou usar toda a energia que eu tenho para lidar com o problema. E a depressão é justamente o contrário, quando eu fico sem energia. Então, muitas vezes eu acabo esgotando, me estressando tanto, estando tão preocupada e desgastada que meu organismo vai pedir socorro. Olha, eu não aguento mais. E aí aparecem os casos de depressão. Temos ainda outros fatores de risco que podem aí colaborar para o desenvolvimento da depressão, como os traumas psicológicos,
doenças cardiovasculares, endocrinológicas, neurológicas e neoplasias, entre outras, conflitos conjugais, mudança brusca de condições financeiras e desemprego. Sim, e aqui nesse plasma a gente já consegue perceber os fatores externos, né? Onde a gente focou mais nas questões internas, fisiológicas, o que acontece com o nosso organismo. Aqui nós vemos situações que podem desencadear esse processo depressivo, como eu passo por situações complicadas com minha família, eu tenho alguma perda, eu passo por situações adversas que acabam me atingindo, me fazendo ficar triste, ficar mal com aquela situação, né? Eu acabo descobrindo doenças, né, que eu não esperava, passando por situações adversas de um modo geral, e eu posso sim desenvolver um quadro depressivo a partir dessas situações. Até uma mudança de emprego, sim, né? Momentos que causam algum tipo de transformação. Sim, são momentos de estresse, onde eu vou ter que reformular toda a minha estrutura, a minha forma de entender o mundo, me entender nesse mundo, né? Então, se ocorre algum conflito nesse processo, posso sim ficar mal, né? Vamos colocar dessa forma. E para a gente entender um pouquinho mais sobre depressão, pontuamos aqui também alguns dos sintomas para você identificar caso tenha um parente, um amigo passando por este momento ou se você mesmo está se sentindo diferente. Fique atento aos sintomas da depressão, que são humor depressivo. O que seria o humor depressivo? Eu acho muito legal a gente prestar atenção nesses sintomas, porque a gente tem a ideia de que depressão é estar triste e vai muito além disso. Muitas vezes uma pessoa depressiva não parece estar triste. O humor depressivo não é só ficar chorando, ficar mal e reclamando da vida. Não, é ter uma postura mais negativista, vamos colocar assim. Eu acabo vendo as coisas com mais desesperança, com maior pessimismo, eu entendo como eu acabo estando desanimada perante as situações, então a gente pode caracterizar o humor depressivo dessa forma. E aí, como eu coloquei, depressão é uma falta de energia, meu organismo está lá na cota zero praticamente. Então, meu organismo, meu corpo vai precisar se adaptar a essa situação. Então, vão ocorrer todos esses outros sintomas, como retardo motor, a falta de energia, uma preguiça, que na verdade a gente entende como preguiça e na verdade é uma indisposição. Eu quero fazer algo, eu sei que eu preciso trabalhar, eu sei que eu preciso estudar, eu preciso fazer, mas eu não tenho vontade, meu corpo não responde a essa vontade. Eu fico com uma lentificação do pensamento, eu fico tentando lembrar uma coisa e não consigo, e aí vem alteração de memória, uma falta de concentração, essa falta de iniciativa, coisas que me davam prazer antes eu não consigo mais ter. Existem também alteração do sono, né? Ou uma insônia ou sonolência, ou eu durmo demais, eu quero passar o dia inteiro dormindo, se for possível, ou eu não consigo dormir como eu costumava dormir antes. Então, estes são alguns dos sintomas muito clássicos que a gente consegue observar logo no início, né, de um quadro depressivo. Temos outros sintomas também da depressão para ajudar você de casa a identificar um quadro de depressão, mas claro, lembrando que a gente precisa sempre do apoio de um profissional da área. O apetite descontrolado, tanto para comer mais quanto para comer menos, pode acontecer, sim, né, Esther? Assim como a alteração do sono, né? Cada organismo vai responder de uma maneira. Eu posso engordar em pouco tempo uma quantidade significativa, ou assim como emagrecer também, eu tenho desejos específicos, como demais o tempo inteiro, ou eu não consigo comer nada, não tenho apetite, né? Então esse também acaba sendo um sintoma muito, muito significativo no quadro de depressão. A redução do interesse sexual também, a diminuição da libido, porque as coisas que me davam prazer, eu gostava de fazer, eu procurava aquilo, mas como eu não tenho essa sensação de bem-estar, eu não tenho porquê. O que acaba desencadeando outros problemas conjugais, né? Sim, aí acaba piorando, acaba se tornando um ciclo, né? E também os sintomas físicos, né? Como um mal-estar, um cansaço, dores abdominais, dor no peito, taquicardia. E esses sintomas é importante a gente salientar que eles também estão relacionados à depressão. A ansiedade, que a depressão e a ansiedade, elas andam correlacionadas, porque o que acontece? Se eu estou sem energia, tudo para mim se torna mais difícil, a ansiedade vai surgir porque ela tá para se preparar para as coisas difíceis, as situações difíceis, né? Então, acaba virando um ciclo e todos esses sintomas acabam aparecendo também. Muito bem, estamos falando sobre depressão, um quadro muito semelhante à tristeza, que ainda causa confusão, certa dificuldade em buscar ajuda. Então, você de casa, fique ligado no nosso programa. Daqui a pouquinho nós estamos de volta falando um pouquinho mais sobre este tema.
Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa, de volta com o Viver Bem, falando hoje sobre depressão. E olha que situação bacana, né? A Cássia encontrou no seu amigo Thor um cãozinho, uma ajuda, uma esperança para sair deste quadro de depressão. E a gente acompanha essa matéria agora. Hoje você vai conhecer a história do Thor, um verdadeiro companheiro da Cássia e de toda a família. Ele é um cachorro brincalhão, dócil e tem um laço forte com os donos. Ele é meu amor. Ele é forte, que nem cada membro da minha família. Não existe distinção por ele ser cachorro. Ele é parte de mim, é parte da minha família. Estudos apontam que ter um animal de estimação em casa ajuda ao combate ao suicídio. E o Thor, ele esteve presente em um momento bem difícil da vida da Cássia, para trazer amor, carinho e esperança, né, Thor? A empresária sofreu depressão durante 4 anos após ser demitida do emprego. Eu estava sendo obrigada a agir de uma maneira que o meu caráter não permite. Por muitos anos isso foi me... Foi muito difícil, porque eu sempre achei que eu tinha que ser forte. Eu trabalhava com tanto zelo e não tava bom, tinha que fazer uma coisa que não era de acordo com a minha... Ser desonesta não era de acordo com o meu perfil. E aí eu comecei a não dormir, a ter comportamentos muito difíceis. A relação com a minha família ficou complicada. Em 2013, minha mãe faleceu. E aí a coisa só piorou. E o Thor foi um verdadeiro herói neste período. Foi ele que era meu companheiro durante 4 anos que a vovó viveu, né? Neste dilema, nessa escuridão. Todos os dias, quando eu via meu marido indo para o trabalho, minha filha indo para a escola e eu não tendo forças de vida, tinha sido mandado embora, doente, não tinha mais ânimo para nada. E o Thor, eu conversava demais com o Thor. Ele parece que ele sentia e ele estava sempre perto de mim. Ele passou a estar mais próximo de mim, e eu conversava com ele, e era com ele que eu passava as minhas manhãs e passava as minhas tardes, e que muitas vezes ele foi o motivo de eu não ter feito mais nada, né, comigo também. A gente está num mês, né, mês de mês amarelo. Eu queria alertar as pessoas que não devia ser só um mês, porque a depressão é uma doença que ela atinge mulheres, homens, crianças, adolescentes, em todas as faixas etárias, em todas as classes sociais. Olhem para as pessoas que estão ao seu redor. O mundo de hoje está muito exclusivo. Sou eu, é a minha vaidade, é a minha beleza, eu não tenho tempo para minha família, eu não tenho tempo para ninguém. O animal de estimação, ele é membro da família. Ele foi fator importantíssimo para essa fase da minha vida. Então, de repente, as pessoas precisam não só de amigos, mas por que não um animal de estimação? Tem tanto animal aí para ser doado. Na época, nem os amigos eu não podia contar. E eu contei com o Thor. Legal, né, ver que essa história teve um final feliz. E é comum isso, Esther? É possível que os animais ajudem no tratamento, na melhora da qualidade de vida daquelas pessoas que estão passando por um quadro de depressão, a exemplo da Cássia? Sim, porque o contato com o animal, o carinho, o afeto, né, incondicional que é estabelecido nessa relação acaba justamente favorecendo a produção dos neurotransmissores que estão em falta no quadro de depressão, né? Serotonina, dopamina, que são responsáveis pelo bem-estar. Então, acaba sendo um aliado muito significativo nesse processo, né? Nesse tratamento. E como é que é feito o diagnóstico da depressão? Tem o diagnóstico
clínico, pela entrevista, pela avaliação dos sintomas, o quanto que esses sintomas afetam a vida do indivíduo. E existem também exames de sangue, onde vai testar a taxa hormonal, podem ter neuroimagem, ver se tem alguma outra situação correlacionada que pode estar influenciando, mas basicamente pela percepção de como esses sintomas afetam, né? Tudo aquilo que a gente já conversou, da alteração do sono, alteração do apetite, uma maior irritabilidade é um outro sintoma também que muitas pessoas deixam de perceber, sabe, pavio curto. Qualquer coisa a pessoa já acaba se excedendo, ficando mais irritada. Então, quando esses sintomas acabam prejudicando em vários aspectos, de uma frequência e numa intensidade significativa, aí a gente já pode ter um diagnóstico de depressão, dependendo, né, do período em que esses sintomas são presentes. Qual é o profissional que é habilitado para fazer esse diagnóstico? Nós temos profissionais da saúde mental, né? Os mais acessíveis geralmente são o psicólogo e psiquiatra. O psicólogo, ele vai trabalhar as causas, entender o porquê que esses sintomas apareceram, o que está mantendo esses sintomas e ajudando a como lidar. E o psiquiatra vai trabalhar a questão medicamentosa, essa questão fisiológica, essa questão neuroquímica. Então, o tratamento, muitas vezes, sem o medicamento não vai dar certo, porque o organismo é uma alteração orgânica, física, e só que, às vezes, só o medicamento também não funciona, porque o medicamento trabalha os sintomas. Tem que ser um trabalho conjunto. Exato. O medicamento vai trabalhar essas alterações. Se eu deixar de tomar medicamento, os sintomas voltam, muitas vezes. Então, eu preciso diminuir, aprender a lidar com esses sintomas, mas também trabalhar as causas, o que está fazendo com que esses sintomas apareçam. E aí, esse trabalho integrado, né, com tratamento medicamentoso, um tratamento psicológico, as chances da pessoa conseguir passar por essa situação são muito maiores. Queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui com a gente para falar sobre este problema, né, essa situação que infelizmente é agravante, é comum em todo mundo. Satisfação mais uma vez recebê-la, viu? Eu que agradeço, é importante. Nós acabamos de sair de Setembro Amarelo e foi muito falado a respeito disso, mas é importante levar isso para a nossa vida, em todos os momentos do nosso ano, porque existem pessoas passando por essas situações e a gente não percebe e a gente não oferece a ajuda necessária, né? Então, quando a gente percebe em nós mesmos e nas outras pessoas esses sintomas, é a hora de que, preciso procurar ajuda. Muito bem, espero que vocês de casa tenham gostado. Final de semana que vem temos um novo tema. Ótimo dia para vocês, ótimo fim de semana e até lá.